Olá! Hoje nós vamos falar sobre funções de sondagem em tabelas hash. Previamente, no primeiro vídeo que eu falei sobre endereçamento aberto, eu falei para vocês que o nome da função de sondagem que eu ia apresentar para vocês é a função de sondagem linear. Mas a função de sondagem linear não é a única função de sondagem que existe para hash. A gente pode escrever uma função hash com sondagem, né, com dois argumentos, como h de k, que é uma h de x, mais uma p de xk. Onde o nome dessa função p aqui é função de sondagem. Tá? Então, no caso, por exemplo, da sondagem linear, o nosso p de xk era simplesmente k. Tá? Então, quando a gente tinha probing linear, que é o que a gente viu na aula antepassada, né? Então, o nosso h de xk é igual a h de x mais simplesmente k. Então, p de xk é igual a k nesse caso. Acontece que a função de probing linear, eu chamei de probing, que é um outro nome, sondagem e probing é a mesma coisa. Tá? Vocês podem ver que essa função p de xk aqui, esse p vem de probing, tá? Que é a sondagem. Embora a função de probing linear seja muito fácil de calcular, né, simplesmente a gente vai somar o k, né, lembrando que esse k nada mais é do que quantas tentativas anteriores a gente já fez para inserir essa chave na tabela. Tá? Então, inicialmente k é 0 na primeira tentativa, e daí se naquela primeira tentativa de inserção, por exemplo, o valor não, a chave não é encontrada, então a gente vai somar, a gente vai incrementar o k e somar a k no mesmo h de x. Tá? E apesar de ser uma coisa muito simples de computar, eu cheguei a conversar com vocês que existe um problema de que a tabela vai começando a ficar cheia. Tá? E conforme a tabela for ficando cheia, vai ser mais provável que haja colisões. Tudo bem? Tem um fenômeno bem específico, tá? Que é quando a gente tem uma grande quantidade de posições ocupadas em sequência na tabela. Tá? Quando a gente tem isso aqui, a gente fala que a gente tem um cluster. Tá? E o que seria o cluster? O cluster é exatamente isso. Tá? É um montão de chaves ali que estão ocupando já os espaços da tabela. E que quer dizer que quanto maior for esse cluster aqui, se eu quiser inserir uma chave que tem colisão com qualquer uma dessas posições aqui, eu vou precisar pesquisar mais posições até eu encontrar uma posição vazia para fazer a inserção ou para fazer uma busca por algum elemento. Note que esse padrão aqui de cluster ele é muito característico do probing linear, né? Porque a ideia do probing linear é, se tiver uma colisão, tenta inserir na próxima posição e assim por diante, certo? Então, uma das formas da gente diminuir esse efeito de cluster aqui é a gente usar outras funções de sondagem. Tá? E na aula de hoje eu vou apresentar para vocês duas outras funções de sondagem. A primeira função de sondagem que nós vamos estudar é a função de sondagem quadrática. Tá? Então, no caso da função de sondagem quadrática, a nossa p de xk é k quadrado. Dessa forma, a nossa h de xk é h de x mais k quadrado. Usando a função modular como h de x, então a gente pode escrever h de xk como x módulo m mais k quadrado. Tá? A gente tem que lembrar também que a gente tem que colocar, na verdade, aquela ideia de fazer a nossa função de hash ser circular. Né? Então, depois de fazer o nosso k quadrado, a gente tem que fazer módulo m. Então, vamos atualizar lá a nossa função. Né? Então, vamos só... Podemos esquecer do módulo m aqui, né? Tudo bem? Então, vamos só... Podemos esquecer do módulo m aqui, né? Tudo bem?
Enfim, então a ideia da sondagem quadrática é tentar resolver pelo menos um pouco o problema do cluster. De que forma? Ao invés da gente pegar e tentar fazer, a partir do ponto de colisão, a gente testar a próxima posição, a gente vai testar os quadrados perfeitos de distância a partir do ponto de colisão. Vamos então fazer uma sequência de inserções usando sondagem quadrática para a gente ver o que acontece. Então, vamos primeiro inserir o 18. Tá? Então, a gente vai computar HA de 18 com K igual a 0. Tá? Então, vai ser 18 módulo 7, né? Porque a gente tem 7 posições na nossa tabela. Tá? Então, é 18 módulo 7 mais 0 ao quadrado, né? Módulo 7. Então, a gente vai ter 18 módulo 7 é 4, tá? 4 mais 0 ao quadrado dá 4, módulo 7, 4. Então, lá na posição 4, a gente vai inserir o 18 e atualizar o estado para ocupado. Lembrando que o estado, né, de todas as outras posições aqui, inicialmente, né, inclusive na posição 4, começa como livre. Tudo bem? Ok, então 18 está no lugar dele. Vamos agora testar inserir o 3. Tá? Então, inserir o 3, com K igual a 0, a gente vai ter 3 módulo 7 mais 0 ao quadrado, módulo 7. Então, 3 módulo 7 é 3, módulo 7 é 3. Tá? Então, lá na posição 3, a gente vai inserir o 3. E vamos trocar o estado da posição 3 para ocupado. Vamos agora inserir o 38, com K igual a 0. Então, 38 com K igual a 0, a gente vai ter 38 módulo 7, que é 3, mais 0 ao quadrado, módulo 7. Então, a gente pode ver que 38 módulo 7 é 3, né? Mais 0 ao quadrado, 3, módulo 7 é 3. E a gente pode ver que a gente tem uma colisão na posição 3 da tabela, certo? Então, agora a gente vai testar com K igual a 1, né? Então, H de 38, 1 é 38 módulo 7 mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, módulo 7, né? Vai dar 38 módulo 7 é 3, mais 1 ao quadrado, 4, módulo 7, 4. Então, a gente vai ter novamente uma colisão aqui na posição 4, né? Então, veja que é possível ainda, claro, obviamente, acontecer colisões, inclusive em sequência, porque o primeiro K vai ser 1, né? Então, a gente vai ter mais 1 ao quadrado. Então, né, nesse caso, não vai fazer muita diferença, né, se a gente está usando o próprio quadrático ou não, né? Vamos baixar um pouquinho a tabela. Ok. Então, agora vamos tentar inserir o 38 com K igual a 2, né? Então, 38 com K igual a 2. Então, a gente vai ter 38 módulo 7 mais 2 ao quadrado. Então, veja que o deslocamento que a gente vai tentar inserir o 38 a partir da posição 3 agora vai ser 4 na nossa sondagem quadrática, ao invés de ser 2. Né? Então, veja que na sondagem linear a gente iria tentar inserir o 38 na posição 5, né? Que é 3 mais 2, sem esse quadrado. Né? E daí a gente estaria criando um cluster, uma sequência de 3 posições. E toda vez que a gente tivesse uma colisão na posição 3, 4 ou 5, a gente ia cair nesse cluster e ia ter que ir andando até achar uma posição vazia. Então, isso, com o tempo, conforme a gente tem uma tabela maior, né, a gente vê que toda vez que tiver uma colisão dentro do cluster, a gente vai ter que varrer uma quantidade cada vez maior de elementos até achar uma posição para inserir o elemento que a gente quer inserir. Tá? Então, é exatamente por isso que esse esquema aqui de sondagem quadrática, ele tenta espalhar melhor para que quando a gente tem uma colisão dentro de um cluster, a gente não tem que necessariamente passar por todos os elementos daquele cluster para encontrar uma posição que seja válida. Uma posição de inserção que seja válida.
Então, finalmente, né, a gente consegue inserir o 38. 38 módulo 7 é 3 mais 2 ao quadrado. Aqui é 4, né? 3 mais 4, 7. 7 módulo 7, 0. Tá? Então, a gente vai inserir o 38 lá na posição 0. E vamos marcar o campo dele para ocupado. Veja que como os deslocamentos que a gente vai testar a partir do ponto de colisão primário com sondagem quadrática é sempre a mesma sequência, né, de deslocamentos, né, mais 1, depois mais 4, depois mais 9. Né? Como a gente tem essa sequência aqui, que é sempre a mesma, tá? Toda vez que der uma colisão num determinado ponto, uma colisão primária, por exemplo, for cair na posição 3, a gente sempre vai testar a posição 3, 4 e 0. Então é como se a gente tiver um cluster também, né? Esse cluster, esse fenômeno de cluster, a gente chama de clustering secundário. Tá? Então, não é que a gente vai ter que testar uma sequência contínua dentro da tabela, né? Mas a gente vai testar uma mesma sequência sempre com clustering secundário. Né? Isso acontece mesmo. Tá? A diferença é que para cada ponto inicial de colisão, a gente vai ter um caminho diferente que a gente vai tentar resolver a colisão. Por isso que é um pouquinho melhor, né, do que a sondagem linear. Mas não quer dizer que não vai ter clustering. Vai continuar acontecendo clustering, mas para cada ponto inicial de colisão, a sequência que a gente vai testar de pontos de inserção, né, ou de busca, vai ser diferente. Ok, agora vamos inserir mais alguns elementos, vamos ver o que acontece. Então vamos inserir o 12. Então, o 12 com K igual a 0, né, vai ser 12 módulo 7 mais 0 ao quadrado, módulo 7. Né? 12 módulo 7 é 5, né? 5 mais 0, 5. Módulo 7, 5. Tá? Então, o 12, como a posição 5 está disponível, né, a gente vai inserir o 12, a chave 12, na posição 5. Vamos inserir a chave 10 agora. Então, H de 10, 0... vai ser igual a 10 módulo 7 mais 0 ao quadrado, né? Módulo 7. Então, a gente sabe que 10 módulo 7 é 3, 3 mais 0 3, 3 módulo 7 é 3. Então, veja que a posição 3 já está ocupada. Então, vamos tentar com K igual a 1. H 0, 1, 10 módulo 7 mais 1 ao quadrado, módulo 7, 4, módulo 7, 4. Né? E a gente pode ver que na posição 4 também está ocupado. Então vamos tentar com K igual a 2. A gente pode ver que é o mesmo caminho que a gente estava percorrendo quando a gente estava usando a chave 38, porque ela deu colisão na posição 3. A colisão inicial também foi na posição 3. Então a gente testou a mesma sequência de deslocamentos. Pode ver que a gente testou primeiro a posição 3, depois a 4, depois a 0, né, que é com K igual a 2, que a gente vai ver agora. Então veja que realmente, igual eu falei agora há pouco, a partir de uma posição inicial de colisão, você sempre vai tentar fazer a inserção ou continuar a busca na mesma sequência de elementos. Tá? Então, que é o caso do clustering secundário que a gente falou agora há pouco. Né? Então, 10 módulo 7 mais 4, né? Mais 2 ao quadrado, que é 4. Módulo 7, né? Então 10 módulo 7, 3, mais 4, 7, módulo 7, 0. Então também a posição 0 está ocupada. Né? Até agora, então, a gente teve a mesma sequência de colisões que a gente teve quando a gente estava tentando inserir o 38 e mais a colisão que agora, da posição que o 38 está ocupando agora. Né? Então agora vamos tentar com K igual a 3. Né? Então com K igual a 3 a gente vai ter 10 módulo 7, novamente, mais 3 ao quadrado, que é 9, né? Módulo 7. Então 10 módulo 7 é 3, 3 mais 9, 12, 12 módulo 7, 5. E veja que novamente a gente teve uma colisão, agora na posição 5. Né? Então vamos tentar com K igual a 4. Vocês estão vendo onde que eu quero chegar? Né? 10 módulo 7. 10 módulo 7 novamente é 3.
mais 4 ao quadrado, que é 16, dá 9, né? 19, melhor dizendo. 19 módulo 7, novamente, é 5. Né? Então, veja que agora a gente teve novamente uma colisão na posição 5. Vou tentar mais uma vez. H10 com K igual a 5 agora. 10 módulo 7, 3, mais 5 ao quadrado, né? 10 módulo 7, mais 25. Então, aqui a gente tem 28. 28 módulo 7, né? É 0. Então, vejo que o 0 novamente está ocupado. Tá? Pessoal, na verdade, a gente nunca vai conseguir encontrar uma posição disponível aqui para inserir o 10. Tá? Embora, olha só, que grave, né? Embora existam 3 posições livres na tabela. Tá? Mas essas 3 posições, elas estão inatingíveis usando a sondagem quadrática. Então, esse é um problema bastante famoso com sondagem quadrática. Tá? A gente não consegue atingir todas as posições da tabela. Tem uma prova matemática, inclusive, né, que diz pra gente que se o nosso M for um número primo maior do que 3 e o nosso alfa tiver menor que meio, a gente sempre vai conseguir inserir um elemento na tabela. Tá? Mas a partir do momento que o alfa, que é o fator de carga, for maior que 0,5, mesmo que seja por um elemento, a gente não tem garantia que a gente vai conseguir fazer a inserção da próxima chave. Tá? Então aqui não é só importante para diminuir o número de colisões, mas é extremamente importante, vital para que funcione os algoritmos corretamente, né? Porque eles sempre encontram uma posição de inserção que o alfa esteja menor que meio. Tá? Então, o que a gente aprendeu na aula passada de redimensionar fica totalmente... na verdade, é totalmente necessário fazer o rehashing, né? Que é o redimensionamento da tabela, quando o alfa atinge meio. Exatamente porque senão a gente não consegue fazer a inserção de uma chave. A gente não tem, né, uma segurança matemática que vai continuar funcionando a inserção. Tá? Então, é importante, no caso de quando a gente está usando a sondagem quadrática, que a gente garanta que alfa seja menor do que meio e que m seja um número primo. Senão não funciona. Existem outras funções de sondagem quadrática, não é só essa que eu mostrei para vocês. Você pode colocar mais termos, inclusive. No entanto, daí você tem que fazer um estudo para cada função diferente que você quiser tentar usar. Você tem que fazer um estudo para ver se é possível você cobrir todas as chaves da tabela, né? Qual que seria a outra condição que você teria que encontrar em termos de redimensionamento da tabela para que você pudesse ter segurança de que você vai conseguir inserir uma chave na tabela. Tá? Então, é nesse ponto que a gente começa a ter que trabalhar de uma forma mais artesanal, vamos dizer assim. Né? Mas a garantia que a gente tem, pelo menos para essa função de hash quadrático que eu apresentei para vocês, é que se m for primo e a gente conseguir manter o alfa menor que meio, a gente sempre vai ter como inserir a chave que a gente tiver inserido, qualquer que seja a chave. Então, a função de sondagem quadrática é muito legal, né? Ela funciona bem, ela diminui bastante o clustering primário, que é o que acontece lá quando a gente tem a sondagem linear, mas ela também cria um problema chamado de clustering secundário, que acontece porque a sequência da sondagem para uma determinada colisão que começa num determinado endereço da tabela sempre vai ser a mesma sequência. Como uma tentativa para reduzir o clustering secundário, existe uma outra função de sondagem chamada de sondagem por hashing duplo. Tá? E essa função, a ideia é que ela cria caminhos diferentes, né, de sondagem dependendo da chave. Tá? Então, não mais somente dependendo da tentativa, né, do K, mas sim também dependendo da própria chave. Então, para cada chave, ele vai tentar, usando uma outra função hash, tá, espalhar as tentativas com base na chave. Então, a ideia da sondagem por hash duplo é que a função de sondagem P de xk é K vezes uma segunda função de hash aplicada na chave. Tá? Então, a gente teria que a nossa função hash com sondagem por hashing duplo
na verdade, seria uma função de hash inicial em cima da chave x, mais k vezes uma segunda função de hash aplicada na mesma chave x. Então, usando um exemplo aqui, a função de hash modular, a gente também pode reescrever a nossa função h de xk como sendo x módulo m. Tá? Opa, vou deixar um pouquinho mais bonitinho isso aqui. Então, x módulo m mais k vezes x módulo s mais 1. Tá? Professor, por que x módulo s mais 1? Quem que é s? E por que mais 1? Tá. O x módulo s, pessoal, é que o s tem que ser diferente de m. Tá? E normalmente o s ele é recomendado para ser m menos 1. Tá? Então mas você pode variar, você pode usar outro s. Tá? Mas ele tem que ser menor que m. Tudo bem? E esse mais 1 é para impedir que esse termo aqui, né, esse termo todo aqui seja zerado. Tá? Então, porque a gente sabe que quando a gente tem a função módulo, a saída da função módulo vai ser entre 0, nesse caso aqui, e s menos 1. Né? A gente nunca quer que seja igual a 0. A gente vai ver um exemplo depois porque que é um desastre se acontecer que isso aqui seja igual a 0. Tá? Então esse mais 1 serve só para impedir que esse termo aqui seja zerado para cá diferente de 0. Claro que a gente não pode esquecer aqui do módulo m, né? Depois de tudo, para garantir para a gente que a gente vai estar tentando acessar uma posição dentro da tabela. Né? Garantir aquela propriedade circular lá. Né? Então, só para ficar bem claro, né? Depois de tudo isso aqui, temos que fazer o módulo M. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo para a gente ver como que funciona então o hash duplo na prática. Vamos inserir então nessa tabela algumas chaves, mas antes da gente começar a inserir, a gente tem que definir então quem que é S e quem que é M. Né? Então vamos lá, a nossa função h de x vai ser x módulo M, né? Já vamos falar quem que é o M, é o 7, né? Que é o tamanho, quantidade de elementos da tabela, e o nosso h2, né? que é essa função aqui, o S, né? Vai ser então nosso h2 de x vai ser x módulo 5, então S igual a 5, mais 1. Então vamos lá, vamos primeiro inserir o 14. Então h de 14, 0. Vamos primeiro computar o h de 14. Então o h de 14 vai ser x módulo 14 módulo 7. Vou escrever aqui. 14 módulo 7, que é igual a 0. E h2 vai ser h2 de 14 vai ser 14 módulo 5, que é 4. Né? Então, 14 módulo 5 mais 1, que é igual a 5. Beleza? Então vamos lá. H de 14 com K igual a 0 vai ser 0 mais 0 vezes 5. Todo mundo módulo M. Módulo 7. Então 0 mais 0, 0. 0 módulo 7 é 0. Então a gente vai colocar o 14 lá na posição 0 e marcar a posição como ocupada. Lembrando que todas as posições começam como livre. Né? Tudo bem? Então, agora vamos inserir o 18. Tá? Então, h de 18 vai ser 18 módulo 7, né? Que a gente sabe que é 4. E a função h2 vai ser h2 de 18 vai ser 18 módulo 5 mais 1. 18 módulo 5 é 3. 3 mais 1, 4. Então, vamos aplicar agora 14, h de 18 com k igual a 0. Né? Vai ser 4
mais 0 vezes 4. Né? Então, 4 mais 0 vezes 4, módulo 7. Né? Todo mundo aqui, módulo 7. Vai ser o próprio 4. Né? Então, quer dizer que o 18 vai na posição 4. Como a posição 4 está livre, a gente pode colocar o 18 lá. Então, veja que nessas duas primeiras inserções aqui, né, não teve colisão, então foi bem tranquilo. Né? Na primeira posição que a gente chegou, a nossa H de X já foi a posição que a gente fez a inserção. Tá? Agora vamos inserir o 21. Vamos ver o que dá. Tá? Então, vamos já pré-calcular o H de 21. Né? Então, H de 21 é 21 módulo 7, que dá 0. Então, a gente pode ver que a gente vai ter uma colisão aqui. Né? E o nosso H2 de 21 vai ser 21 módulo 5 mais 1. 21 módulo 5 é 1, mais 1, 2. Tá? Então, vamos calcular H de 21 com K igual a 0. Né? Vai ser 0 mais 0 vezes 2. Né? Todo mundo módulo 7. E a gente pode ver que, então, 0 mais 0, 0, módulo 7, 0. Então, a gente tem que inserir na posição 0 a chave 21. Tá? E a gente pode ver que a posição 0 já está ocupada com o 14. Então, a gente vai precisar tentar com K igual a 1 agora. Né? Então, 21, 1, vai ser o que agora? Né? Vai ser 0 mais 1 vezes 2. Veja que o K, a única coisa que mudou é o K agora, né? Para K igual a 2. Né? Módulo 7. Né? Então, 0 mais 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. 2, 2 módulo 7, 2. Então, a gente tem que inserir o 21 lá na posição 2. Né? Como a posição 2 está livre, a gente pode ocupar ela com a chave 21. Ok, vamos inserir o 7 agora. Então, H de 7 é 7 módulo 7. Como 7 é divisível por 7, a gente sabe que dá 0. Né? Eu vejo que a gente vai ter outra colisão agora. Né? O 21 inicialmente caiu na posição 0 e o 14 também. Né? Mas vamos lá. E a função H2 de 7 é 7 módulo 5, que é 2, né? Mais 1, 3. Tá? Então vamos lá. Vamos computar H de 7 com K igual a 0. Então vai ser 0 mais 0 vezes 3. Todo mundo módulo 7. Veja então que houve uma colisão na posição 0, que já está com o 14 ocupado. Né? Então, vamos tentar com K igual a 1 agora. Tá? Então, H de 7, 1 vai ser 0 mais 1 vezes 3. Módulo 7. Né? 1 vezes 3, 3. 3 mais 0, 3. Módulo 7, 3. Então, veja que agora, com K igual a 1, a gente vai procurar na posição 3 para inserir o 7. De fato, ela está livre. Tá? E a gente marca agora ela como ocupada. E olha só que interessante. Veja que, quando a gente queria inserir o 21, né, houve a colisão também na posição 0. Só que daí a gente resolveu a colisão usando hash duplo e agora a gente teve que inserir na posição 2. O 21 foi para a posição 2. Agora veja que a colisão do 7 inicialmente também aconteceu na posição 0. Tá? Mas ao invés dele testar a posição 2, agora ele testou a posição 3, por causa da função de hash duplo. Tá? Então, por mais que a colisão primária, né, tenha acontecido na posição 0, tanto para a chave 7 quanto para a chave 21, no final das contas, o caminho que foi tomado para tratar a colisão foi diferente para as duas chaves. Tá? E essa que é a principal vantagem do hash duplo. Tudo bem? Porque se fosse no hash quadrático, igual a gente viu agora há pouco, todo mundo que teve a colisão numa determinada posição ia seguir o mesmo caminho para encontrar uma posição para fazer a próxima inserção. Né? Então, isso é fundamental. Tá? Então, veja que, no caso do hash quadrático, a gente tinha, então, isso levava, né, a acontecer o clustering secundário. A gente não tem. O problema do clustering secundário, pelo menos, é muito menor. Tá? É claro que é possível que tenha, tá? Mas é menos provável que haja clustering secundário quando a gente está usando hash em duplo.
Tudo bem? Esse foi um exemplo, né, de quando que essa resolução de colisão ela evita, pelo menos naquele ponto ali, criar clustering secundário. No entanto, eu gostaria de enfatizar que não é impossível que aconteça que duas chaves diferentes tenham pelo menos um pedaço do caminho igual, tá? Pode acontecer isso sim. Depois, como um exercício, insere a chave 42 para você ver o que acontece. Beleza? Bem, por último, vamos colocar uma última chave aqui e discutir um outro ponto. Tá? Então, vamos agora inserir a chave 35. Beleza? Então, 35 módulo 7 é 0, né? Porque 35 é divisível por 7. E H2 de 35. Tá? Então, 35 módulo 5 também é divisível. Né? Então, seria 0. Né? Mas como a gente tem esse mais 1 aqui, a gente vai impedir que a função H2 seja igual a 0. A gente vai ver o que acontece. Beleza? Então, vamos lá. Vamos agora calcular H de 7 com K igual a 0. Tá? Vai ser 0 mais 0 vezes 1. Tudo isso aqui módulo 7 vai dar 0. Então, novamente, a gente tem uma colisão ali na primeira posição da tabela. Tá? Agora, vamos testar outra coisa. Vamos pegar e vamos testar com K igual a 1, então. Vamos ver onde que esse troço vai ser inserido. Né? Então, 0 mais 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Mais 0, 1. Módulo 7 igual a 1. Então, veja que, né, como a posição 1 está livre, a gente pode inserir a chave 35 na posição 1. Mas olha só, pessoal, a importância de nunca H2 ser 0. Tá? Porque se H2 fosse 0, pudesse ser 0, igual iria acontecer caso a gente não tivesse somado esse mais 1 aqui, o que ia acontecer? Tá? Esse cara aqui esse termo sempre ia dar 0. Né? Ia ficar 1 vezes 0, 2 vezes 0, 3 vezes 0, e sempre ia dar 0 mais 0. Tá? Então 0 mais 0, 0, 0 módulo 7, 0. Então a gente ia ficar tentando infinitamente inserir o 35 na posição 0. Tá? Isso só aconteceria, novamente, se H2 desse igual a 0. Tá? Então esse mais 1 garante pra gente que nunca vai dar 0. Porque ó, o módulo sempre retorna um número positivo, entre 0 e, nesse caso, sei lá, S menos 1. Certo? Quando a gente soma 1, então a gente está garantindo que sempre vai retornar entre 1 e S. Tá? Então, como a gente sabe que esse número é sempre positivo. Tudo bem? Então, essa é a importância, então, do nosso H2 nunca ser 0. Assim como em qualquer outro esquema de endereçamento aberto, conforme a gente vai enchendo a tabela, né, conforme o fator de carga vai aumentando, vai acontecendo, a probabilidade de acontecer colisões é maior também. Tá? Então, assim, a gente precisa fazer o redimensionamento da tabela. No caso da sondagem com hash duplo, você pode fazer ali atingindo 75% mais ou menos da tabela, né, com alfa igual a 0,75, você ainda tem um resultado razoavelmente bom. Tá? Mas se você quiser manter a mesma regra que a gente utiliza para sondagem linear, para sondagem quadrática, que é o alfa 0,5, né, também é suficiente. A gente só tem que lembrar que uma outra vantagem também do hash duplo em relação ao hash quadrático, por exemplo, é que a gente tem a garantia, se os valores ali que a gente está usando para fazer o hash modular, se eles forem primos entre si, ou seja, um não for divisível pelo outro, tá? Então a gente tem a garantia que todas as posições da tabela vão ser atingidas. Tá? Então não vai ter o problema do hash quadrático, que mesmo tendo posições disponíveis na tabela, elas nunca são encontradas, né, em determinadas sequências de sondagem. Tá? Então essa é uma outra vantagem do hashing duplo em relação ao hash quadrático. Pessoal, então esse aqui é a nossa sondagem com hash duplo, né? Ela tenta diminuir então o clustering secundário, né? Não tem clustering primário, e tenta reduzir o clustering secundário, né? É uma função de hashing interessante, né? Funciona bem. Como eu já falei para vocês que então
O S tende a ser M-1, né? Normalmente o pessoal usa M-1 para S, dá um bom resultado, um bom espalhamento, né? Como eu disse para vocês, existe todo um estudo matemático por cima de funções hash, né? E é bem legal o jeito que essas funções funcionam, né? Tem todas umas provas matemáticas, estudo mais avançado sobre isso. Mas na prática, se usa bastante qual das três funções? Tá? Por incrível que pareça, a função que o pessoal mais usa na prática é de sondagem linear. Porque a sondagem linear ela tem uma característica interessante em termos de implementação num computador eletrônico. Tá? Qual característica? Localidade espacial. Como ela sempre tende a percorrer o mesmo caminho para fazer a inserção, tá? É mais possível que aqueles pedaços da tabela já estejam na cache do processador. Tá? E isso melhora o desempenho do probe linear em relação aos outros dois algoritmos que ficam acessando posições mais aleatórias dentro da tabela para encontrar a posição de inserção ou para fazer a busca. Tá? Então, assim, por mais que matematicamente parece ser mais interessante usar o quadrático ou o hash duplo, né? Porque realmente a gente viu aqui que tem mecanismos legais para diminuir a questão do cluster, né? O padrão mais aleatório de acesso à memória usa menos eficientemente a cache do processador. Tá? Eu sei que a gente não discutiu essa questão de implementação que leva em consideração o processador e as técnicas de implementação de processador de si. Né? Isso realmente não é tão discutido na maioria das vezes. É discutido, mas não é tão discutido quanto a análise matemática que é feita. Tá? Mas nesse caso é um fator importante que levou à adoção maior, né, mais comum de hashing linear para hash com sondagem linear do que os outros métodos de sondagem que existem. Tá? Então, veja que para implementar essas duas funções de sondagem que eu mostrei para vocês hoje, é simplesmente alterar as funções de hash que estão sendo utilizadas para calcular a próxima posição que deve ser sondada. Tá? Então a gente não precisa fazer uma parte prática hoje, porque é simplesmente trocar a função de hash mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje é só e até a próxima.